E a novela da Coab, Bauru, ganhou um novo capítulo ainda mais escandaloso. Uma reportagem divulgada em um site revela que servidores da companhia teriam feito saques mensais de R$400 mil dos cofres da Coab, isso durante 12 anos e a mando da direção. Veja os detalhes na reportagem de Alexandre Colim. A reportagem, divulgada por um site de notícias, revela mais um escândalo na Companhia de Habitação Popular de Bauru. O jornalista Nelson Itaberá ouviu funcionários que já prestaram depoimento ao Ministério Público e cruzou dados contábeis. Os documentos apontam que de 2007 a 2019, todo mês, servidores da Coab, a mando da direção, então presidida por Edson Gasparini Júnior, sacavam em média R$400 mil. Os cheques eram assinados pelo presidente e pelo tesoureiro e descontados na boca do caixa. Os malotes com o dinheiro sempre iam direto para a sala da presidência. A alegação era de que os saques seriam usados para quitar a dívida com o seguro habitacional, o que não acontecia. Os recibos teriam sumido. Durante os 12 anos, o desfalque sem correção chega a R$54 milhões. A exemplo do Banco Estatal, auditorias externas e Conselho Fiscal, estranhamente, ou não detectaram o rombo ou se calaram. Essa frente que se abriu agora é mais uma que mostra o porquê a Companhia de Habitação de Bauru, a Coab, ela está passando por uma dificuldade financeira terrível, na ordem de 30 milhões de prejuízos anuais, e com dívidas aí estratosféricas, junto às construtoras, junto ao FGTS, junto ao Fundo de Compensação de Variação Salarial, enfim, são várias frentes. Infelizmente, nós temos um cenário bastante crítico e desagradável para todos nós munícipes. Mas isso não foi por falta de falar. Eu venho denunciando isso desde o início do meu mandato. Felizmente, agora o Ministério Público conseguiu provar e demonstrar que, de fato, havia um grupo criminoso dentro da Coab. O seguro habitacional era pago pelos mutuários, que são moradores dos núcleos habitacionais construídos pela Coab todo mês, junto com as parcelas. Esse seguro deveria ser acionado para resolver problemas comuns numa residência, como uma rachadura, um problema no teto, no telhado ou quem sabe até no encanamento. Só que quando o mutuário entrava em contato com a seguradora, ele recebia a informação de que estava inadimplente. Muitos tiveram que recorrer à justiça para ter esses danos solucionados. Conclusão: a Coab recebia o dinheiro, mas não repassava. As operações fraudulentas na Companhia de Habitação Popular de Bauru começaram a aparecer em dezembro do ano passado. O GAECO, grupo de promotores que investiga o crime organizado, deflagrou a Operação João de Barro. Depois de um ano de investigações, o Ministério Público descobriu um padrão de atuação criminoso. Mesmo com ações em andamento e até decisões judiciais, em que a Coab foi condenada a pagar dívidas a construtoras, acordos de pagamentos, completamente fora das regras, eram feitos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 4 endereços. Um deles, a casa do então presidente da companhia, Edson Gasparini Júnior, num condomínio de luxo na zona sul da cidade. 2 malas com R$1.600.000, moeda estrangeira e uma agenda foram apreendidas. Nós temos aí a permanência do ex-presidente por 15 anos à frente da companhia. E isso demonstra que durante esse período a companhia saiu de uma situação superavitária quando ele entrou e entrou numa situação deficitária. E normalmente quando ele era questionado sobre esse assunto, ele atribuía isso a gestões anteriores. Não que gestões anteriores não tenham culpa pela má gestão. Agora, a roubalheira, o crime organizado, a apropriação de dinheiro em espécie, de valores, eram feitos por essa diretoria. Isso não tenho dúvida. Agora, o que eu espero e que eu gostaria que isso acontecesse é que nomes de outras pessoas, de agentes políticos, de outras pessoas da sociedade apareçam, porque esse dinheiro não era destinado única e exclusivamente à presidência, ao presidente da Coab e seus diretores. Eu tenho certeza absoluta que outras pessoas eram, aspas, compradas pelo presidente, fecha aspas, né, para que ele pudesse ter a sua intermediação política. Ele era um agente, o articulador político do prefeito que ocupava o cargo. É um absurdo isso, é lamentável. As investigações do GAECO entraram agora na segunda fase da Operação João de Barro. Enquanto isso, o prefeito nomeou uma nova diretoria e o plano de extinção da Coab em no máximo 1 ano e meio. Edson Gasparini Júnior foi afastado das funções. Além dos contratos, que foram alvos da primeira fase, seriam pelo menos mais 3 frentes a se investigar.
O caso dos seguros habitacionais é uma delas. A dívida com a Caixa Econômica Federal pelo não pagamento dos valores cobrados dos mutuários, acumulada ao longo dos anos, estaria em torno de 60 milhões de reais. Os promotores já sabem a origem de tanto dinheiro vivo. Resta saber para onde ou para quem ele foi. A partir do instante em que familiares do presidente forem ouvidos, em especial a esposa, a filha, que segundo consta, adquiriram ao longo desses anos um patrimônio incompatível com a renda que possuem, né? E o mesmo acontece com o próprio presidente. A partir do instante em que eles forem questionados a respeito desse aumento de patrimônio indevido, eu tenho certeza que a verdade vai vir à tona e ele vai ter que espontaneamente colocar quem são as pessoas que eram beneficiadas. Então, isso pode refletir e repercutir também em outras esferas, não só da administração municipal, mas eu acredito também que fora da administração, na sociedade civil aqui de Bauru especificamente. E desde o escândalo envolvendo o ex-presidente da Coab, Edson Gasparini Júnior, a companhia está sob a presidência de Arildo Lima Júnior. O atual responsável pela companhia disse que a Coab está se empenhando em fazer uma apuração fiscal das dívidas da companhia e que está colaborando com as investigações do Ministério Público. A dívida da companhia chega a R$1 bilhão e 400 mil reais. Vamos ouvir. Nós estamos fazendo os levantamentos contábeis e todas essas informações que nós adquirimos sobre esse assunto nós já remetemos para o Ministério Público. Nós estamos ainda com vários procedimentos internos para fazer a checagem com relação a esses pagamentos, né? Nós também solicitamos à Caixa Econômica Federal que nos informe aquilo que foi pago, né? Dentro da contabilidade e da auditoria externa que a companhia tem, feita por 3 empresas, nós estamos também fazendo requisições de informação. Enfim, nesse primeiro instante é um levantamento para ver se está tudo certo ou se existe algum problema. Já deu para levantar qual seria hoje o total da dívida da Coab? O total da dívida da Coab hoje, com a Caixa Econômica Federal, é próxima a R$1 bilhão e 400 milhões. 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de reais? Isso. Mais 530 milhões de reais, nós vamos fazer uma compensação com esse fundo de compensação de valorização salarial que eu falei para você, que são 20 contratos administrados pelo sistema FCVS. Nós temos um outro valor, que são os contratos administrados por outro sistema chamado FGTS, que é o Fundo de Garantia. Que é o Fundo de Garantia, que são 880 milhões. Estamos assinando um acordo que esse acordo vai permitir um desconto pontualidade de 430 milhões e nós estamos então acordando em cima de 440 milhões de reais. A Câmara de Bauru já autorizou a Coab a fazer um parcelamento desses 440 milhões de reais que vão ser pagos aí em parcelas mensais de cerca de 2 milhões de reais durante 20 anos. Esse acordo deve ser assinado pela companhia nos próximos dias. Leonardo Magalhães Avelar, advogado de Edson Gasparini Júnior, o ex-presidente da Coab, disse que o cliente dele está à disposição da Justiça e do Ministério Público para prestar aí esclarecimentos. E que, por se tratar de uma investigação que corre em sigilo, as informações vão ser apresentadas apenas às autoridades públicas. Nós também questionamos a Caixa Econômica Federal sobre a atual dívida da Coab e sobre não ter acionado a Justiça para receber os valores dos seguros, mas até o fechamento do SP Record nós não tivemos resposta. O espaço fica sempre aberto aqui para a gente esclarecer tudo para a população.